nós perdemos o nosso irmão. Gente, o sentimento quando você perde alguém no luto, não tem como explicar. É como se o mundo perdesse a cor. E cada pessoa passa por isso e tem uma experiência. Então, eu quando vejo que alguém perdeu alguém, eu me identifico com aquela pessoa, com a dor, mas não tem como comparar que a minha dor é maior ou a sua, ou que não dói. Quantos anos você tinha quando o André morreu? Acho que eu tinha 10 anos. E eu era uma criança, né? Não sabia o que era o luto em si, a morte, como ocorria. Não tinha o fundamento. Então, num dia nós estávamos lá, tudo junto, eu, ele e a mãe. E no outro, ele já não estava mais lá. E eu não entendia essa ausência que ele estava, que estava por vir acontecer. E foi muito estranho a sensação, porque era como se ele fosse viajar e nunca mais voltasse. Não era um até logo, era sem aviso prévio. E isso, eu era uma criança, né? E eu sofri muito choque, na verdade. Foi cair depois, né, na escola, que eu lembro uma vez que eu tava na escola, tava acho que no terceiro ano, e daí eu tava lá, comecei a chorar, assim, nós tava num concurso de soletrar, e eu tava lá soletrando, e depois eu comecei a chorar, e a professora não tava entendendo, e eu saí dali, e daí eu falei pra professora, meu irmão morreu, e a professora entendeu que ali estava acontecendo um luto, realmente estava acontecendo um luto, e eu não tive forças, né, eu sofria muito calada, na verdade, né, porque eu chorava sempre em voz baixa, assim, pra não atrapalhar, e ali eu caí em prantos. Foi difícil no começo, na verdade foi difícil até eu crescer e entender o que era que tinha acontecido. Quando o André morreu, eu fiquei com um sentimento de culpa muito grande, porque uma das últimas vezes que a gente se viu, aliás, a última vez que ele me viu, eu vi ele só de relance, eu morava em Balneário Camboriú, trabalhava numa loja, e ele passou de carro e estava passando férias numa cidade próxima. E eu não consegui ver ele nessa passagem, então não teve o encontro, esse último encontro antes da morte dele. Então eu fiquei com um sentimento de culpa muito intenso depois que ele morreu. Eu tive várias crises de síndrome do pânico, não sabia o que era isso então. Fiz períodos de terapia, consegui ressignificar, fui até o túmulo dele, disse que eu me perdoava, pedi perdão pra ele. Deixei isso pra lá, porque era algo que me consumia internamente. O fato de eu não ter visto ele a última vez antes da morte, e sim somente por uma ligação. Então, realmente, eu tive que ressignificar muito rápido pra mim passar pelo luto e entender que ele, mesmo não estando mais, ele já tinha me perdoado. Que o amor já tinha ultrapassado. Eu e a minha irmã, a gente passou por isso juntas, né? Com distância, mas a nossa ligação nunca caiu. Porque a gente tem a mesma mãe, mas somos de pais diferentes. Então a gente ficou muito tempo ausente também, em vários momentos da nossa vida. Mas até a gente conversou hoje sobre isso, que o nosso amor, ele se tornou muito forte justamente por causa do peso da saudade. Não seria um peso no sentido que é ruim, mas você valorizar os momentos quando você tá junto. Aquilo fazer se tornar intenso e inesquecível. E principalmente, eu creio, pela perca que nós tivemos. Então ela numa situação de criança, eu adulta, totalmente diferente, né? Mas passando pela mesma experiência, para querer dizer para vocês que se alguém já passou por um luto, existe um amor por trás disso. O Andrei, ele era alguém diferenciado mesmo. Ele sempre foi incrível. Ele sempre não foi se tornou incrível. Sempre foi. Ele era muito bondoso, muito amoroso. Ele era uma alegria no meio do caos. Então, se fosse para me escolher ter o irmão e passar o luto, ou não ter o irmão e nunca passar por um luto, eu preferiria mesmo assim ter ele, pela vivência que eu tive com ele, e passar pelo luto. Eu consigo lembrar dele, o abraço, até hoje, né? Que era um abraço muito sincero, verdadeiro, porque ele era uma pessoa alta, muito forte. Então as pessoas, na verdade, elas nunca morrem, elas são eternas. E o que a gente queria, o propósito desse vídeo, é dizer pra vocês, amem intencionalmente, perdoem quando tem que ser perdoado, ressignifique de forma rápida. E se alguém que você ama já partiu, lembre das coisas boas e aplique na sua vida. Assim como ele foi um príncipe na nossa vida, a gente aprendeu com a morte dele a praticar aquilo que ele ensinou em vida. E acima de tudo, valorize cada momento. Cada momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o hoje, viva o hoje, o presente, esqueça o que já foi e valorize. É isso aí.